secretário municipal de Mobilidade e Transporte, que está seguindo para uma nova reunião de um comitê de crise que foi criado pelo prefeito Bruno Covas com secretarias-chave nesses setores de mobilidade, a questão da assistência social, da educação, de segurança, enfim. No final da manhã deve haver um novo pronunciamento, mas eu trago agora a fala de ontem do prefeito Bruno Covas, mostrando para esse final de semana como está a situação do abastecimento da frota municipal, de insumos hospitalares, um assunto muito importante, e o prefeito Bruno Covas conversou com a imprensa sobre isso. A GCM tem combustível para fazer a sua operação até segunda-feira. Os ônibus têm combustíveis para rodarem nesse final de semana, com 50% da frota que tradicionalmente opera aos finais de semana, e já tem combustível para operar com uma frota entre 60% a 80% na segunda-feira. A CET e a SP Trans já tem combustível para rodar até segunda-feira. As ambulâncias têm combustíveis para rodar também até segunda-feira. Os nossos hospitais municipais têm oxigênio até segunda-feira. Nós temos combustíveis para o transporte de vacina na cidade de São Paulo também até segunda-feira. Nós temos combustíveis para o transporte de medicamentos na cidade até quarta-feira. Nós temos combustível para a coleta de lixo no final de semana, lembrando que tradicionalmente ela já não acontece no período diurno do domingo. Nós temos combustível para o serviço funerário funcionar até amanhã de manhã. Nós temos combustível para o Ilume funcionar até terça-feira, e nós temos combustível para os serviços da educação e da assistência social funcionarem até segunda-feira. Ele só é até segunda-feira porque a gente já vem atuando desde quarta-feira para conseguir chegar na segunda, porque senão nem na segunda a gente chegaria. O prefeito Bruno Covas falou que atualmente pode haver uma falha ou outra nos serviços públicos, mas que todos esses serviços seguem funcionando. Falou também o prefeito, Denise, Marcelo, ouvintes da Jovem Pan, sobre a possibilidade de decretar ponto facultativo ou feriado. Essa possibilidade existe, mas não há nada de concreto. Logo mais, ao final dessa reunião, nós vamos saber se isso muda ou não. Mas, segundo o prefeito, até agora não há essa possibilidade. Por enquanto, como eu disse, a situação é grave, mas ela está controlada. Não há nenhuma necessidade de decretar qualquer tipo de ponto facultativo ou feriado na cidade na segunda-feira. Mas volto a dizer, a gente está a todo momento avaliando a situação. Amanhã vamos ter mais uma reunião, fazer um novo pronunciamento. Se for o caso, a gente vai mudar a orientação, mas hoje é uma situação de controle por conta de todas as ações que a Prefeitura vem fazendo. A preocupação também existe em relação ao fornecimento de gás de cozinha para a preparação da merenda da rede escolar. A nova reunião começa daqui a pouco, às 10h30 da manhã. Vai ser feito um pronunciamento na sequência. Estarei lá para acompanhar, Denise Matos. A expectativa é ter boas notícias para esse reabastecimento na terça, na quarta-feira. Mais tarde, isso ainda no dia de sábado, o governador Márcio França se pronunciou sobre essa situação. É muito interessante a gente analisar a postura do governador de São Paulo, Márcio França, em relação a isso. Ele recebeu um grupo de 11 pessoas, representantes dos caminhoneiros autônomos, e disse que um compromisso estava firmado. Se houver a liberação, né, da região ali da Regis Bittencourt para desobstruir o Rodoanel, uma lista de exigências feitas pelos caminhoneiros, inclusive exigências bastante legítimas, por sinal, que a última coisa que eu acho que eu gostaria de ser nesse país hoje seria ser caminhoneiro, Denise, porque um pneu custa R$ 1.600. Aí você volta com o caminhão muitas vezes vazio, que você não conseguiu um frete, porque o preço do frete já está lá no chão, você levanta o eixo do caminhão para gastar até menos o pneu. Exatamente. Né? E aí você paga no pedágio justamente... Tanto faz se você está usando ou não a rodovia com aquele eixo. É uma coisa muito ruim o trabalho do caminhoneiro, principalmente quem é autônomo, né? Os caminhoneiros autônomos sofrem muito com isso. E o governador Márcio França elencou uma lista de atitudes a serem tomadas caso os caminhoneiros desobstruíssem a Regis Bittencourt.
O governo do Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, Márcio França, reunido no Palácio dos Bandeirantes nessa data com representantes dos profissionais autônomos do setor de transporte de carga e de combustíveis abaixo nominados, deliberaram com o propósito de atender às reivindicações apresentadas pelo setor representado e para solucionar ou diminuir as consequências do movimento de greve em curso, desde que iniciada a efetiva desmobilização e o retorno à normalidade, o governo de São Paulo suspenderá em todas as praças de pedágio a cobrança da tarifa por eixo suspenso a partir do dia 29 do mês em curso às 0 hora. Ou seja, terça-feira, 0 hora, não teria mais a cobrança do eixo levantado, que é uma reivindicação antiga que eles fazem aqui em São Paulo. O governo do Estado de São Paulo fiscalizará, por intermédio do PROCON e dos órgãos policiais, a aplicação nas bombas do desconto do preço final do combustível, conforme fixado pelo governo federal. Como vocês sabem, o governo federal reduziu em 10% o valor do diesel, 41 centavos. E esse número de 41 centavos tem que chegar na bomba final, senão a Petrobras reduz os 10% e não chega na bomba final. Eu conversei com o presidente da República sobre isso agora há pouco. O governo de São Paulo garantirá, por mudança normativa, a participação de mais um representante deles no setor, que nós vamos disciplinar como os profissionais autônomos da agência reguladora na Artesp. Passaria a ter um representante dos autônomos na Artesp, que não seja o formato normal que tem hoje, que já tem 3 representações, passaria a ter uma outra. O governo do Estado de São Paulo constituirá um grupo de trabalho abrangendo a Secretaria da Fazenda, com vistas a garantir a fixação do preço diferenciado para os profissionais autônomos no setor, pessoas físicas, na cobrança do IPVA no exercício 2019. Há uma reivindicação deles para que eles possam ter números menores do IPVA na parte do autônomo, que seja pessoa física, mas isso é para 19, não é para 18. O governo do Estado de São Paulo adotará medidas para a suspensão de multas por infração de trânsito derivada da paralisação em curso. Como vocês sabem, foi dada a determinação para a Secretaria de Segurança Pública que a gente autuasse as pessoas que estavam fazendo paralisação completa, com 3 pistas. Mesmo tendo dúvida, porque eles alegam que não teve nenhuma paralisação assim, mas foram lavradas multas. Então, em função disso, com esse acordo também se suspende a cobrança dessas multas. Agora, Denise, nós temos que analisar uma questão que é fundamental, nós não podemos nos virar em relação a isso. É uma paralisação nacional. O governo federal, na minha opinião, eu vou sempre defender a classe produtiva do Brasil, sempre. Quem produz, quem está no dia a dia, quem trabalha, quem dá as caras, é quem sofre, quem é extorquido nesse país de trouxas que nós somos, na verdade, né? Agora, uma inabilidade tremenda do governo federal batendo cabeça, transformando isso numa queda de braço. E não é assim. Uma inabilidade muito grande do governo federal em negociar com essa classe, que é sim a classe que leva o Brasil. Eu discordo até de posicionamentos de colegas aqui dessa emissora. Esse movimento que está acontecendo não é criminoso. Ele é mais do que legítimo. Aí vem o governador de São Paulo, Márcio França, e tomou a hora que ele começou a ler, eu estava lá no Palácio dos Bandeirantes, uma lista de ações que são impressionantes. São coisas que os caminhoneiros reivindicavam há tanto tempo que a gente vê que é possível fazer. E aí ele vira até São Paulo o ministro Marum, que gosta de bater boca aqui na Jovem Pan, inclusive, né? Sempre que ele participa na Jovem Pan, ele quer criar uma confusão. Ele é polêmico, ele sempre, é polêmico, né? Foi extremamente mal educado com Zé Maria Trindade ontem, que é um dos repórteres mais cordiais da imprensa brasileira, né? Enfim, e fala assim, vem aqui, que o modelo que a gente vai aplicar em São Paulo, se for aplicado no Brasil, começa a melhorar a vida do caminhoneiro. Tanto que o ministro Marum, hoje, na reunião que eles vão ter agora de manhã, o governo todo, eles vão apresentar algumas das propostas que foram negociadas aqui em São Paulo, porque eles perceberam um dos grandes problemas do governo federal foi não ter se antecipado essa situação, porque desde o final do ano passado, os caminhoneiros vinham alertando para a possibilidade de uma paralisação diante de uma situação complicadíssima que eles já enfrentavam, a questão de pedágio, de custo mínimo de frete, das contratações deles para determinados serviços
serviços, o próprio preço dos combustíveis, de IPVA, e aí veio a gota d'água, que foi essa disparada do preço dos combustíveis, sim, em função de uma conjuntura internacional, que é importante salientar isso, porque todo mundo está batendo agora na situação de Pedro Parente. Ele foi lá para salvar a empresa, administrar de uma forma eficiente, dentro de parâmetros técnicos e financeiros. Quando você tem uma empresa para administrar, você tem aumento de custos, você repassa isso para os preços. Ele não pode ficar subsidiando, isso é cargo do governo. Isso cabe ao governo bancar eventuais oscilações de preços, se ele tem em mente que o transporte rodoviário é prioritário no país. Não é? Você tem todo o modelo de transportes aqui no Brasil que é muito focado nas rodovias, no transporte, sim, rodoviário. Então ele não poderia ter brincado com isso. É lógico. Ele deveria ter um serviço de inteligência para detectar até que ponto havia, de fato, toda uma mobilização da categoria para conseguir essa paralisação, que foi a maior já vista aqui no país. E mais do que isso, ele deveria estar atento às reivindicações justas dos caminhoneiros. E é por isso, exatamente, que os caminhoneiros estão tendo adesão e apoio de maior parte da população. Você não vê as pessoas criticando para valer os caminhoneiros. Eles estão cobrando do governo uma ação mais firme e consistente para acabar com esse movimento. Então é importante estabelecer isso. Inclusive, ontem eu cobrava do ministro Marum, quando ele falou com a gente aqui na programação, sim, Jovem Pan, se eles perceberam o recado que a população está passando. A população está ficando sofrendo os efeitos de desabastecimento, problemas de mobilidade, pode enfrentar consequências mais sérias, há ameaças para serviços essenciais, e mesmo assim você não vê uma mobilização da população contra os caminhoneiros. Então isso significa que a população está contra o governo, contra essa situação que nós temos na economia, contra a inabilidade do governo, e sim, aquela questão até que o Zé Maria colocou, que talvez não fosse o momento de discutir, mas é um governo frágil politicamente, claro, porque ele é envolvido em denúncias, claro, e corrupção e tudo mais. Então ele perdeu condição de governabilidade lá atrás, aquela gravação da JBS, que o governo se coloca na posição de vítima, mas a conversa aconteceu. E aí agora eles têm de lidar com isso, eles têm de superar a fragilidade política para conseguir encaminhar essa conversa em termos racionais, atendendo às reivindicações possíveis. Agora ele não pode demonstrar mais fragilidade. Ele não pode ser colocado contra a parede, ceder em absurdamente tudo e falar que ele está cedendo, porque senão outras categorias vão atrás. Esse que é o risco que o governo corre agora. O governo repetir fraco, 2013, né? Exatamente, mais do que 2013, porque em 2013, em algum momento, a situação esfriou, tinha aquela questão do transporte, você tinha uma argumentação. Agora, se o governo começa a ceder tudo, ele vai ficar contra a parede. É um governo uma situação inadministrável. É um governo que já é sustentado por um fio, né? A gente não está aqui nem falando da situação política, da legitimidade, aquela coisa nada, que se fala. Golpe, não é nada golpe, disso, não. Absolutamente nada disso. É competência mesmo. Se você está na situação que você está, se você é o mandatário, você tem que fazer valer o cargo que você tem. Exatamente. E tem que saber negociar, não pode ser inábil como é, não pode ser letárgico como é, demorado como é. Aqui nós vimos uma tomada de decisão e uma tomada de posição por parte do governador Márcio França. A categoria tem que continuar cobrando que isso seja efetivamente feito, tem que estar tudo assinado, tem que estar tudo no papel, publicado como deve ser. E eu reitero aqui, gostem ou não gostem, pela primeira vez eu vejo uma manifestação onde ela é feita por uma cadeia, uma categoria produtiva, sem bandeira de sindicato, de pelego que fica fazendo jogo político com isso. É a população, sim, Denise, que está cansada. A gente vê aqui no Ligado na Cidade como as pessoas estão de saco cheio, sabe? A gente está aqui com desabastecimento. Não tem saúde, porque não tem questão assistência, não tem nada, exato, muito imposto à medida que você sobe, desemprego, evidentemente, o frete, alguém paga essa conta. Essa conta, nós pagamos essa conta. Claro. Então, toda a população sente no bolso quando ela vai abastecer, ela sente que as mercadorias sobem. Então, é isso que a Denise falou. Há o apoio popular justamente porque há um exagero. O Brasil vive um momento onde falta o bom senso. O PT segura a gasolina para não aumentar a inflação e também paga mais gasolina, mas importa, depois vende mais barato. Quer dizer, uma situação que não poderia acontecer. Mas também não pode haver 5 reajustes numa semana. Não pode, a periodicidade tem que ser discutida. Mas o governo deveria ter cuidado disso. Ele achou que podia jogar para cima da população qualquer aumento de custo e pronto. Exato. Que não são só os caminhoneiros. Exato. A população em geral já está cansada desse aumento. Agora, repito, não é um problema da Petrobras. O governo tem dificuldades fiscais e eu falo muito disso, na necessidade de um ajuste fiscal para valer, porque um país com o rombo que nós temos nas contas não sobrevive com estabilidade e crescimento. Você não consegue avançar. Agora, você tem de ter condições de você ajustar as finanças de um outro lado, mas você
avançar de outro. O governo não conseguiu avançar com concessões, com mudanças de legislação, com investimentos de fato. Ele tinha brecha, assim, que independem daquela interferência direta do governo. Falta gestão. A equipe econômica fez a parte dela em relação a isso. Agora você esbarra na questão política. Agora, Fernando, nós estamos com o entrevistado na linha. Só para finalizar essa questão, eu falando da parte política, eu queria saber onde estão os candidatos, os pré-candidatos nesse momento, o que eles acham disso no governo, na presidência, enfim. Nós já estamos cansados, o desabastecimento acontece, só que a gente nunca foi um país abastecido. Você já foi no hospital, você que está me assistindo, me ouvindo? É uma situação dramática. E está faltando oxigênio, e você já teve de primeiro o que você gostaria? Eu vejo casos aqui diariamente. E por fim, nós temos que continuar cobrando essa situação, a sociedade civil organizada que tem que fazer isso. E nós não aguentamos mais.